Oi pessoal, sou o professor Eli Toledo Locke e eu estou aqui para falar com vocês sobre o uso de tecnologias na educação. Bom, se nós vamos falar de tecnologia, vocês podem dar uma olhada em como está o meu cenário aqui. Eu não estou em nenhum tipo de estúdio, não é? Eu estou na minha própria casa e eu tive que arrastar os meus móveis, eu tive que adaptar o meu ambiente para poder passar o conteúdo para vocês. E certamente é o que vocês estão vivenciando em casa. Então vocês viram, eu estou aqui, meu primo Daniel está me dando uma mão e eu estou tentando fazer o melhor possível, mas é essa imagem que você pode ter a perspectiva agora do que o aluno está tendo de você durante as aulas. Bom, quando a gente fala em engajamento de alunos e o uso de tecnologias, pode nos soar um pouco estranho. Qual a relação entre engajar um aluno e utilizar a tecnologia? Bom, a tecnologia ela vai ser uma aliada nesse processo. Ela não é a única ferramenta, mas ela é uma ferramenta, sim, muito importante para que nós tenhamos êxito nessa nossa proposta. Mas, muito além de utilizarmos equipamentos modernos, aplicativos interessantes, atingir os objetivos dos nossos alunos seria o ponto principal para se gerar engajamento. E nós pensarmos que estamos expostos nesse momento a imprevistos, o meu cachorro latindo lá fora, as situações que não estão no nosso controle, certamente vai nos ajudar a criar uma aula mais dinâmica e uma aula mais real para os nossos alunos. Por quê? Eles estão acostumados a nos ver naquele ambiente comum de sala de aula, onde nós conseguimos ser, pelo menos mais próximo do que nós somos no dia a dia, não é? Todo professor tem um quê de artista, porque nós temos que interpretar muitas vezes ali em cima do púlpito um personagem que não necessariamente nos representa no dia a dia. Então, apesar desse desconforto, com tanta tecnologia, com tanta informação, eu não estou fazendo algo tão diferente do que eu costumava fazer presencialmente com os meus alunos, certo? Mas falando de objetivos no ensino. Bom, se nós pegarmos uma escritora americana chamada Kate Davidson, tive até que dar uma coladinha ali porque eu tinha esquecido do nome dela. Kate Davidson escreveu um livro que se chama The Future of Education. Esse livro, infelizmente, ainda não tem uma tradução para português, mas ele é extremamente interessante, principalmente porque ela aborda a educação voltada para formarmos o aluno para o mercado de trabalho. E se nós pensarmos, a imensa maioria dos alunos que nós temos, eles entraram na faculdade querendo uma profissão, uma carreira, não é? Então, eu entendo as críticas sobre esse conceito de formação somente para o mercado de trabalho. A educação ela deve ser, sim, uma educação integral, ela deve tentar formar um ser humano melhor, mas nós não podemos esquecer que dentro dessa integralidade da educação também se insere o mercado de trabalho. Então, a Kate, ela no livro cita 4 Cs como competências indispensáveis para o profissional do futuro, para o profissional que nós estamos formando. O primeiro C é de comunicação. É disso que eu estou fazendo. Essa é uma forma de me comunicar, não é? Então eu estou me comunicando com vocês aqui através de 3 câmeras, pelo menos, tentando trazer para vocês o quê? O meu ponto de vista sobre determinado assunto. Né? Mas quando a gente fala em comunicação, a gente pensa só nessa comunicação muito verbal, nessa comunicação oral. Mas não necessariamente é só isso. Eu não estou preparando o meu aluno em termos de comunicação para que ele dê necessariamente uma palestra, que ele fale para um grande número de pessoas ou que ele fale para frente da câmera, como eu estou fazendo agora. Não.
Comunicação, o simples fato de eu me silenciar, por exemplo, é comunicação. Se você me manda uma mensagem e eu não respondo, eu estou lhe enviando uma mensagem. Ela pode não ser escrita, mas há uma mensagem implícita nessa falta de feedback, certo? Então, estimular a comunicação, segundo Kate Davidson, é uma forma de capacitarmos o profissional do futuro. E se vocês prestarem atenção, os 4 Cs que eu vou citar, nenhum deles está relacionado a nenhum tipo de habilidade técnica. Não que isso não seja importante, não que a faculdade que vá trazer conhecimento científico e conhecimento técnico para o aluno não seja relevante, é óbvio que é. Porém, essas habilidades dos 4 Cs são habilidades que nenhuma máquina vai conseguir substituir no futuro. E com isso, o profissional não vai ser substituído e ele vai permanecer relevante. Talvez um dos maiores medos da nossa geração seja esse, a substituição pela máquina, pelo robô, não é? E determinadas características do ser humano, pelo menos durante um bom tempo, nós sabemos que não serão copiadas ainda por máquinas. Um dia pode ser, mas durante muitos anos, pelo menos acredito que não, durante a minha existência, isso vai acontecer. A comunicação, por exemplo, embora já exista a inteligência artificial que estimule muito a questão da comunicação, existem computadores que são capazes de interpretar um texto e criar vozes, há possibilidade de comunicação através da tecnologia, porém, não da forma como nós, seres humanos, conseguimos fazer. Então, dentro de sala de aula, em algum momento da aula, eu tenho que pensar se eu estou estimulando a comunicação entre os meus alunos, principalmente se eu pensar no ensino remoto, no ensino online. Porque é muito comum, e por questões óbvias até, de que nós peçamos aos alunos que eles desliguem as câmeras, não é, nas videoaulas, e desliguem o microfone, o áudio deles. Porque se todo mundo ficar falando ao mesmo tempo, vira um caos, não é? Mas só essa atitude em si, ela já demonstra uma tendência das aulas, das metodologias que nós temos utilizados, para que os alunos não se comuniquem. Para falar, eles têm que levantar a mão. Então, eles não se sentem livres para se expressarem. Eles têm medo de errar. Então, eu tenho que criar formas, maneiras, metodologias em que eu estimule o meu aluno a falar. E a tecnologia, nesse aspecto, nos trouxe muitos benefícios. Se ensinar à distância realmente não é uma tarefa fácil, estimular a comunicação dos alunos através de ferramentas talvez seja o mais simples a ser feito nesse momento. Por quê? Eu vou citar alguns aplicativos. Mentimeter, Peerdeck, dentre outros. Eles criam a possibilidade do seu aluno responder perguntas que você criou, sejam elas de múltipla escolha, sejam elas discursivas, para que eles possam se expressar. E o mais interessante, eles se expressam, eles têm voz através desses aplicativos sem se expor. O colega, ele vê a resposta, ele pode ver um percentual aparecendo com relação às respostas letra A, letra B, letra C, letra D. Ele pode ver o texto do colega sendo exposto na tela, porém, há um anonimato entre os alunos. O professor, ele sabe, esses aplicativos permitem o professor saber qual aluno respondeu o quê. Ou seja, você continua podendo mensurar a aprendizagem. Eu continuo podendo verificar se o aluno A, ele realmente está dominando aquele assunto, aquele tópico, se o aluno B está com mais dificuldade, e aí poder atender às necessidades individuais deles. Porém, eu dou mais liberdade de expressão para eles. O segundo C é de colaboração, ou seja, estimularmos os alunos a trabalharem de maneira colaborativa. Muitas vezes nós fazemos isso no dia a dia através de trabalhos. Né? Nós dividimos os alunos em grupos, e muitas vezes em grupos de muitos alunos, para nos poupar trabalho, são menos trabalhos para nós corrigirmos, vamos ser sinceros, nós fazemos isso. E, em meio a essa questão, nós
dividimos tarefas e eles procuram se organizar, nós damos a liberdade para que eles se organizem e eles acabam cada um fazendo um papel. Porém, isso não necessariamente está estimulando a colaboração. Por quê? Cada um faz uma parte, cada um faz um trecho do trabalho, seja, por exemplo, um trabalho escrito. Quantas vezes nós não recebemos um trabalho que parece um Frankenstein? Começa com um tipo de escrita, passa para outro tipo de escrita, e você nitidamente vê aonde cada aluno colocou o dedo, digamos assim, naquele texto. Não é? Então, estimularmos a colaboração entre os alunos vai muito além de simplesmente criarmos trabalhos em grupo. Há uma metodologia ativa de ensino que ela é chamada de peer studying, que é o estudo em pares, estudo em duplas, que é uma excelente forma de estimular a colaboração entre os alunos. Por quê? Quando eles estão trabalhando em duplas, se eles querem um resultado realmente efetivo, um trabalho que realmente vai trazer para eles reconhecimento, certamente eles vão se cobrar. Um vai cobrar do outro. Opa, você fez a sua parte, mas ela não está do mesmo nível que está a minha parte. Opa, você fez a escrita. Tudo bem, eu fiz o PowerPoint, por exemplo, mas o meu PowerPoint está visualmente muito mais bonito do que em comparação com a parte escrita do que você fez. Então, essa colaboração de um poder, digamos, botar o dedo no trabalho do outro, ela é muito interessante. Então, a colaboração entre os alunos, ela pode ser estimulada durante as aulas através, sim, de trabalhos em grupos, porém, eu sugeriria, até com base no peer studying, na metodologia peer studying, que sejam em grupos pequenos. Claro, deixar a liberdade para que os alunos definam o papel que eles vão desempenhar durante o trabalho é importante. Cabe ao professor estar orientando os alunos e não simplesmente dando ordens, dando papéis para que eles interpretem. Uma ótima maneira de estimularmos a colaboração entre os alunos é justamente o exemplo que eu dei do texto Frankenstein. Nós temos, por exemplo, o Google Documentos, onde nós podemos marcar os alunos para que eles comecem a inserir textos e eles possam continuar, por exemplo, o texto do outro. Então eu posso começar a falar sobre um assunto, eu, professor, eu começo, crio um primeiro parágrafo e eu marco para que o aluno, o Daniel, ele vá lá e ele dê continuidade àquele parágrafo. Muitas vezes eu vou indicar uma leitura, obviamente, para que ele possa se embasar para citar. E aí, depois um outro colega vai lá e complementa aquilo. Mas fica tudo às claras. Eu sei aonde realmente foi o Daniel, aonde foi a Luciana, aonde cada aluno entrou. E aí, ao final desse texto, por exemplo, nós vamos poder olhar e verificar se essa contribuição que os alunos fizeram, se elas realmente foram efetivas, ou se elas simplesmente foram feitas por fazer. Terceiro C, que seria criticidade. Em inglês, esse C fica mais claro nos 4 Cs, que é critical thinking, ou pensamento crítico. Bom, quando a gente fala em pensamento crítico, a gente pensa em quê? Em alguém cri-cri, alguém chato, alguém que vai ficar achando defeito em tudo. Mas, obviamente, não é isso que a criticidade no ensino superior representa. A criticidade no ensino superior é nós prepararmos os alunos ou estimularmos nossos alunos para que eles sejam capazes de pegar, por exemplo, uma notícia, interpretar aquela notícia e saber, apenas pelas fontes, se elas são confiáveis ou não. Se é uma notícia de política, por exemplo, nós sabemos que existem algumas linhas editoriais de direita, outras de esquerda, algumas que são mais em cima do muro. Então, o aluno ter essa percepção já faz com que ele leia aquele texto de uma maneira crítica. Opa, tal veículo eu sei que vai abordar esse assunto de uma maneira mais negativa com relação à perspectiva do governo. Esse outro eu já sei que vai ser de maneira positiva. E eu juntar esses dois textos e conseguir extrair o quê? O melhor desse texto. Porque não
necessariamente porque está sendo criticado ou porque está sendo elogiado determinada ação, o texto é bom ou deixa de ser bom. Cabe ao aluno saber filtrar isso, certo? A criticidade, ela também é muito importante nos momentos profissionais desse aluno. Justamente por isso que seria interessante nós estimularmos essa questão ainda no ensino superior. Imaginemos que um aluno nosso, ele assuma uma posição de liderança em uma empresa, em uma instituição. E ele tem que criar critérios, por exemplo, de promoções. Por que eu promovo o funcionário A e não vou promover o funcionário C? É porque o funcionário A é mais legal comigo? Porque o funcionário C joga bola comigo? Não. Se ele souber ter essa criticidade, se eu souber desenvolver essa criticidade no meu aluno, ele vai saber criar critérios que vão ser claros, que vão ajudá-lo a tomar a decisão e que, claro, nesse momento ainda vai deixar claro para quem não foi escolhido e para quem foi escolhido o motivo dessa escolha. O quarto C diz respeito à criatividade. Criatividade. Como eu vou estimular a criatividade em um aluno se eu mesmo, professor, nunca demonstro para ele nada de criativo? Não necessariamente a criatividade é algo que o outro vai olhar com bons olhos. Por exemplo, nós estamos aqui tentando fazer um vídeo diferente, um vídeo com um olhar, uma perspectiva diferente, principalmente nessa abordagem da criatividade. Por quê? Porque eu espero que isso reflita no raciocínio de vocês, que isso reflita na crítica de vocês com relação ao trabalho. Opa, o vídeo ele tem que ser sempre uma pessoa parada, estática, em frente a uma câmera? A pessoa tem que estar sempre sentada? Não há uma regra para uma videoaula, uma aula online. E muitas vezes o que os alunos têm vivenciado é justamente o mesmo fundo, a mesma parede atrás do professor, o mesmo quadro atrás do professor, a mesma estante, a mesma iluminação, o mesmo tom de voz. Não é? E não há nenhum estímulo visual, nenhum estímulo auditivo, nada de diferente na aula. Então, o primeiro passo para que eu estimule a criatividade em alguém é demonstrar criatividade. E eu vou repetir, não necessariamente a criatividade aos olhos dos outros, a sua criatividade, no caso a minha, ela vai ser algo que vai ser visto como positivo. Pode ser interpretada como algo feio, como algo esteticamente fora do padrão e que para ela não agrade. Mas para outros pode ser um estímulo. Eu não estou dizendo que toda aula tem que ser diferente, toda aula tem que ter um recurso maravilhoso, tem que ter uma cor diferente. Não. Mas pelo menos algumas aulas você fugir do padrão, você mostra para o aluno que não existe uma regra específica, que ele pode sim ousar, que ele pode tentar fazer coisas diferentes. Pegando essa questão da criatividade, eu vou dar um exemplo de uma atividade, por exemplo. Falei, ficou meio redundante aqui, hein, Daniel? Mas, vamos lá, vou pegar um exemplo de uma atividade que eu poderia estar falando de saúde pública, questões sanitárias. Então, vamos pegar uma questão pandêmica. Imagina que estamos vivendo em meio a uma pandemia, a um isolamento social, onde as pessoas, de um modo geral, foram forçadas a se adaptarem no seu trabalho, a trabalharem remotamente, a se adaptarem com câmeras, com luzes, com vários equipamentos, como nós professores. Mas os jogadores de futebol, por exemplo, eles estão na ativa, exercendo a profissão deles normalmente, como eles faziam antes. E eu posso propor um trabalho para os meus alunos sobre saúde pública e relacionado ao futebol, já que isso vem sendo um tema muito discutido na mídia. Alguns acham um absurdo o futebol ter voltado, outros acham muito interessante, porque se tem uma coisa que nós estamos precisando é de distração, não é? E aí eu peço aos meus alunos para que eles façam um trabalho onde eles tenham que retratar o futebol e a questão da saúde pública, a questão da transmissão do vírus do Covid-19. Obviamente, quando eles forem no Google Imagens ou qualquer outro repositório de imagens que eles buscarem, eles vão achar imagens, quando digitarem futebol, de jogadores tendo contato o tempo todo, né? Um jogador dando um carrinho, um jogador agarrando o outro pela camisa, jogadores suados, que vão completamente contra aquilo que é recomendado em um momento de
pandemia, num momento de isolamento social. Provavelmente a grande maioria dos alunos vai mandar para você trabalhos desse tipo, né? Com uma imagem em jogadores se tocando. Porém, as arquibancadas estão vazias. Se o futebol está mandando uma mensagem, talvez errada para alguns, de que o contato ali está sendo permitido, por outro lado, há um lembrete o tempo todo, quando a câmera foca nas arquibancadas, de que as pessoas elas têm que manter um isolamento social. A criatividade, inclusive, está presente nos campos de futebol nesse momento. Nós não esperávamos que, justamente no momento em que as torcidas foram banidas, não banidas é uma palavra pesada, mas que elas foram proibidas de entrar no estádio, que fossem haver algum tipo de manifestação criativa por parte delas. Imaginávamos que ia haver protesto, que ia haver reclamação, que eles iriam se aglomerar fora do estádio para torcer, mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. São soluções criativas para, de alguma forma, mostrar aos jogadores que estão em campo de que eles têm apoio, de que mesmo dentro de casa, mesmo a quilômetros de distância, eles estão ali torcendo por ele. Então, na Alemanha, por exemplo, eles colocaram celulares em todos os bancos do estádio, ou pelo menos onde fica a torcida do principal da equipe alemã, se eu não me engano foi o Borussia Dortmund quem fez isso, e dali eles filmaram o jogo e também deixaram ali retratado a imagem de um dos sócios do clube. O sócio é geralmente o torcedor mais fanático, né? Aquele que contribui com dinheiro todo mês para torcer. Então, foi uma forma de mostrar aos jogadores o rosto desses torcedores. As torcidas, mesmo não estando presentes, elas estão colocando faixas, pendurando faixas na arquibancada, ou seja, é uma forma de apoiar os jogadores em um momento em que o papel deles era simplesmente estar afastado desse cenário. Ou seja, eles mostraram criatividade. Então, criar cenários, muitas vezes, que sejam desafiadores para os nossos alunos, seja talvez a melhor solução para estimularmos a criatividade. Por quê? Se eu consigo uma solução, um aluno consegue me apresentar uma solução completamente diferente da que eu esperava, ele está sendo criativo. É claro que o conteúdo vai ser importante. Ele não pode simplesmente fugir do conteúdo que eu propus e me entregar qualquer coisa que é simplesmente criativa. Mas só o fato dele tentar apresentar um conteúdo para você de uma maneira diversificada, de uma maneira diferente do que ele está acostumado a fazer ou do que nós estamos acostumados a vivenciar, é uma forma de criatividade. E é justamente, já que o tema é engajamento, é justamente quando o aluno ele quer fazer algo diferente, é que ele demonstra realmente estar engajado. Não é um aluno que tira uma boa nota necessariamente. Esse talvez também esteja. Mas às vezes aquele que não tem um desempenho acadêmico tão acima da média ou dentro do esperado, a partir do momento em que ele é incentivado a demonstrar criatividade, a colocar o ponto de vista dele dentro daquele conteúdo, e você vê que ele criou algo diferente, bom, imagina quanto tempo ele não se dedicou àquela criação. Ele pensou no conteúdo, ele relacionou o conteúdo à forma como ele expôs. Com certeza isso trouxe para ele reflexões diferentes daquele que simplesmente fez um trabalho escrito no Word, imprimiu, colocou o nome dele de um colega na capa e te entregou. Então, é preciso que nós mostremos aos alunos que eles podem sim pensar de maneira diferente, que isso não vai ser visto como algo negativo. Mas, ao contrário, infelizmente, nós, até por uma questão de praticidade, de critério de avaliação mais simples, nós fechamos a possibilidade de criatividade dos nossos alunos. E o mercado de trabalho vai exigir dele criatividade o tempo todo. Aqueles que se destacam no mercado de trabalho são justamente os que apresentam soluções diferenciadas. Aqueles que fazem uma empresa ter lucro de milhões é justamente aquele que teve uma ideia que o concorrente não teve. Então a criatividade ela tem que estar presente e tem que ser estimulada por parte do professor. Mas eu não posso ser hipócrita, eu não posso simplesmente estimular algo sem demonstrar para ele que isso faz parte, que o erro faz parte. O erro faz parte do processo criativo. Então, esses 4 Cs,
que eu citei, que foram elaborados por Kate Davidson, eles servem como norteadores dos objetivos educacionais. Se eu conseguir desenvolver num aluno a criticidade, a comunicação, a capacidade de colaboração, além, eu falei criatividade já? Vamos voltar. Criatividade, comunicação, criticidade e... É possível. Terceira vez, vamos lá. Comunicação, criticidade, colaboração e criatividade. Agora foi. Os 4 Cs, certo? Se eu conseguir estimular essas 4 habilidades básicas, e lembrando que são habilidades genéricas, utilizando o conteúdo da minha aula, eu realmente vou conseguir engajar esses alunos. Por quê? Porque eles vão ver que eles estão aprendendo coisas que eles não têm acesso na internet. As pessoas não aprendem a ser comunicativas na internet. Elas aprendem, podem ter até algum tipo de estímulo, gravar um vídeo, mandar um áudio, tudo bem, mas não é o normal. A internet, ela te esconde, não é? Então, eu tenho que procurar estimular nos meus alunos essas 4 habilidades básicas, porque é o que o mercado de trabalho vai exigir. E eu volto a dizer, a imensa maioria das pessoas que procuram o ensino superior, elas querem uma carreira, elas procuram uma carreira. Então, eu preparar aquele aluno para o mercado de trabalho, eu estou preparando esse aluno para a vida. Eu estou preparando ele integralmente. Enfim, estimular os nossos alunos a aprenderem apenas conhecimentos técnicos e científicos não é algo que vá estimulá-los e engajá-los da maneira que nós esperamos. Porque esse tipo de preparo é um preparo do profissional que nós nos tornamos, profissional da época que nós nos inserimos no mercado. O mercado hoje exige outras habilidades, então o ensino exige outras metodologias. Pessoal, muito obrigado por terem me dado esse espaço, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham captado a mensagem de reflexão sobre as metodologias de ensino, as tecnologias aliadas ao engajamento. Muito obrigado, um abraço para todo mundo.